galera, uma boa tarde pra você. Tá começando a Hora do Esporte aqui na tela da TV Câmara de São José dos Campos. Vamos juntos nesta quarta-feira até as 3 da tarde, trazendo as principais informações do esporte aqui da nossa cidade. Aqui comigo ele, jornalista, repórter esportivo, o gente boa da TV Câmara, o nosso querido Paulo Ricardo. Tudo bem, Paulito? Boa tarde. Boa tarde, Vera. Boa tarde a todos que estão ligadinhos no Hora do Esporte. Hoje no Pique que tem muita informação quente aí do esporte joseense, hein? Rapaz, já você vai ficar sabendo, hein? E aqui com a gente também o nosso intérprete de Libras, o nosso querido Luiz Fernando, o papai do Lorenzo. O Lorenzo que é o mascotinho aqui do nosso Hora do Esporte. Luizão, seja sempre muito bem-vindo. Aí, o nosso soquinho maroto de toda segunda, quarta e sexta. O Luizão que sempre leva a informação para a comunidade surda que acompanha o nosso programa, tá certo? E olha só, começando o Hora do Esporte de hoje falando de basquete. Ontem no ginásio Teatrão, o São José Basquetebol Feminino encarou o Pro Esporte de Sorocaba. O repórter Gabriel Campoy esteve por lá e conta a história do jogo para você. As imagens são do Reginaldo Casulo e o seu brinquedo. A sua câmera, solta, Matheus! Em casa, no Teatrão, o São José entrou em quadra para enfrentar o Sorocaba pela segunda rodada da fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete Feminino. E a equipe joseense de cara mostrou sua superioridade técnica, logo abrindo 4-0 no placar. A desatenção da equipe visitante era outro ponto explorado pelas joseenses. Em 2 lances, Tainá Paixão conseguiu desarmar a adversária e ir sozinha para a bandeja, 10-2 com pouco mais de 3 minutos de jogo. A equipe de Sorocaba chegava, como nesta bola de Rafa, mas o São José era melhor. Aqui, Marília guardou do perímetro, 15-8. A vantagem chegou aos 2 dígitos na reta final do quarto, nesta bandeja de Maiara, 21-10, placar da primeira parcial. Os primeiros 2 pontos do segundo período foram de Sorocaba, com Rafa. Mas depois o roteiro se repetiu, só dava São José. Tanto nas cestas a favor, quanto para evitar pontos adversários. Olha que toco espetacular de Júlia em Keila. Aí veio a blitz joseense. Tainá Paixão para 3. Ana Júlia na bandeja. Tainá Paixão de novo, agora na bola simples. Além de Rayane e Nani. 36-16 para São José e 20 de vantagem. Sorocaba buscou diminuir o elástico placar, mas Nani, nesta bola de 3, e Tainá Paixão, em 2 lances livres, fecharam o segundo período em 44-22. Vantagem ainda maior, 22 pontos. Veio o intervalo e ele fez bem as sorocabanas, que na volta fizeram o seu melhor período no jogo. A tentativa de reação começou com Keila, nesta bola na meia distância, 47-28. A vantagem construída pelo São José nos primeiros quartos se encurtou após 3 bandejas seguidas que fizeram a diferença cair para 14. 47-33. Leandro Leal parou o jogo. Acertou as arestas e as joseenses melhoraram. Maiara Leôncio fez essa de 3 e deixou o placar em 50-35. Mais adiante, Marília daria números finais à terceira parcial com vitória sorocabana, 17-11, mas na partida o São José ainda soberano, 55-39. E ainda falando de Marília, ela foi o termômetro da equipe nos últimos 10 minutos de jogo. O São José voltou melhor e com ela guardou mais 2 cestas. A segunda, essa de 3, espetacular, 62-42. Depois foi a vez dela servir Cauane, 71-44 São José. Vantagem de 27 pontos, a maior do jogo. Cansadas e desfalcado, o time sorocabano não conseguiu manter o ritmo do terceiro período, mas ainda tinha um último gás, como nesse lance de Rafa, do perímetro. Cauane deu troco, só que fora, 74-49. No fim, a diferença ficou em 23 pontos. Vantagem maiúscula, vitória também, 74-51. Tiramos uma vitória boa, uma semana complicadíssima, né? 3 jogos seguidos assim, mas estamos trabalhando para isso, agora é recuperar o próximo jogo, para tentar fazer melhor do que hoje nos próximos jogos. A gente sabia que o jogo hoje ia ser muito difícil, que o time
São José é muito bom. Daí a gente veio com o intuito de defesa forte e que trabalhar a bola no ataque. As meninas marcaram muito forte e a gente estava com dificuldade de atravessar a quadra. Contando com a vitória sobre o Corinthians na última rodada da fase regular, o São José chegou hoje à terceira vitória seguida no Campeonato Paulista de Basquete Feminino. Após o início de tropeços e oscilações, elenco e comissão técnica acreditam que a equipe está agora mais entrosada. Sim, a gente está se encaixando melhor, a equipe está ficando mais homogênea. Então isso é muito importante, né, para o crescimento da equipe durante a competição. É continuar trabalhando, evoluindo, para chegar nos playoffs jogando bem, fazendo o nosso melhor. Eu acho que o caminho está sendo bem feito, a gente está entregando o nosso melhor, elas estão treinando forte. Então agora é se preparar, tem mais 2 jogos de fase de classificação para a gente chegar forte na próxima fase. Pois é, Paulito, até para suas avaliações, né? A equipe de Sorocaba, ela veio desfalcada para cá, ela entrou em quadra ontem apenas com 6 meninas, né? O quinteto que começou o jogo, mais uma atleta para revezar. Tinha mais atletas em quadra, mas eram garotas realmente, estavam mais para compor o elenco, então a equipe de Sorocaba teve problema aí na sua rotação. As suas 2 principais jogadoras, a sua armadora titular, Erusa, se não estou enganado, se a pronúncia estiver errada, a Erusa, a armadora principal, ela estava ontem no ginásio, mas sem condições de jogo, com problemas na panturrilha. E a Carol, a sua ala, também importantíssima, jogadora experiente, já passou por vários clubes, ela com uma virose não pôde jogar, então o time de Sorocaba com problema na rotação. O São José, que não tem nada a ver com isso, jogando completinho, foi lá e fez o resultado 74-51 para a equipe do São José em cima do Pro Esporte. Sem dúvidas, Vieira, eu acho que com esses desfalques, né, Sorocaba perdeu também o termômetro técnico dentro de quadra, como a jogadora Rafa, né, do Sorocaba falou depois na entrevista, dizendo que o intuito deles era tentar marcar e ter um pouco de eficiência quando subisse, neutralizar a jogada do São José, mas o São José, com mais descansado, com opções de rotatividade, com um elenco mais encorpado, naturalmente, dentro de quadra, fez isso valer na hora do jogo, acabou ganhando com um placar elástico. Como você bem disse, Vieira, São José não tem nada a ver com isso, precisa construir esses placares que são maiores sim, porque isso vai fazer a diferença depois no salto também. Destaques na partida de ontem, Marília pelo São José, ela que falou ali, 19 pontos, 4 rebotes e 2 assistências, seguido pela Tainá Paixão, com 17 pontos, 3 rebotes e 4 assistências, e a Nani Carvalho, 9 pontos, 9 rebotes, 3 assistências. Pelo lado de Sorocaba, a Josi, 16 pontos, 4 rebotes, 2 assistências, a Rafa, que falou aí na matéria, 12 pontos, 2 rebotes e 3 assistências, e a Tainá do Sorocaba, 10 pontos, 16 rebotes, double-double para ela, 16 rebotes, principal reboteira da partida, um número bastante expressivo, mais 2 assistências. O São José volta à quadra amanhã já contra o Taubaté, fora de casa, jogo importante aí para o São José. A tendência é uma vitória do São José para na última rodada brigar pela liderança do grupo C deste realinhamento contra a equipe do Ourinhos. Por falar em realinhamento, coloca pra gente, Matheus, por favor, aqui o grupo C. Ourinhos é o líder com 12 pontos, com 6 vitórias e 6 jogos e 6 vitórias, perdão. São José vem em segundo agora com 11 pontos, 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Depois o Pro Esporte se manteve aí na terceira posição, Taubaté e Catanduva. O Pro Esporte enfrenta na última rodada o Taubaté e é justamente o jogo que o técnico Marcinho da equipe de Sorocaba falava para mim ontem. O jogo para eles, né, o jogo do campeonato para eles é justamente contra o Taubaté, onde eles vão decidir quem fica na terceira ou na quarta posição. O Pro Esporte vai para tentar vencer o Taubaté na última rodada, isso falando do Pro Esporte. E o São José tem o Taubaté amanhã para a penúltima rodada e na última, que é domingo, contra o Ourinhos. Provavelmente as duas equipes vão decidir primeiro e segundo dentro deste grupo C, tá certo? A gente vai para o primeiro intervalo do dia, não sai daí, já voltamos, tem mais informações do basquete. Aliás, hoje tem muito basquete aqui no Hora do Esporte, você vai entender por que, não sai daí, já voltamos.
Muito bem, de volta com Hora do Esporte para continuar a falar de basquete, mas agora do time masculino. Depois da vitória contra o Cruzeiro na estreia do NBB 18, São José permaneceu lá em Belo Horizonte para encarar o Minas. E em uma partida bastante equilibrada, os segundos finais foram emocionantes. Aliás, 2 segundos finais, para ser mais preciso, de 2 etapas diferentes. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. Vamos dar uma olhadinha. Solta, Matheus! Repare no cronômetro, restando 12,5 para terminar o jogo. O placar mostra 74-71 para o Minas, lateral para o São José, que precisa de uma bola de 3. Cauê cobra o lateral para Adiel, que sofre falta, 2 lances livres para o São José. Adiel converteu os dois, 74-73, restando 11,4 para o fim da partida. Fundo quadra para o Minas, o argentino Arengo sofre falta, 2 lances livres para o Minas, restando 9,6 para o fim do jogo. O primeiro do Arengo deu aro, continua 74-73. Já no segundo a bola chorou, mas entrou, 75-73 para o Minas. Fundo quadra para o São José, restando 9,6. Adiel carregou da quadra de defesa para o ataque, ia para a cesta, mas tomou um tocaço na sobra. Anderson Rodrigues veio e empatou a partida, 75-75, restando 2,5 para acabar o jogo. Depois do tempo técnico mineiro, saída no ataque para o Minas com Davis Júnior, que achou McGree, que arriscou de 3, mas nem aro deu. Jogo empatado, 75-75, e a partida foi para a prorrogação. No tempo extra, o São José começou melhor e nessa cesta de Lessa abriu 6 de vantagem, 86-80, restando 2,18 para acabar a prorrogação. Em 2 lances livres, o argentino Arengo diminuiu para 4 a vantagem do São José, 86-82. Restando 1 minuto e 54, Malcolm Miller desperdiçou uma bandejinha embaixo da cesta para o São José, continua 86-82. Em compensação, o pivô Paranhos baixou para 2 a vantagem joseense, acertando mais 2 lances livres, 86-84 para o São José, restando 1,50. O São José veio para o ataque, Adiel gastava o tempo com a bola nas mãos, até que tentou o passe e errou. O contra-ataque do Minas foi mortal e Paranhos empatou a partida para o Minas, 86-86, restando 1,27 para o fim da prorrogação. A partida se arrastou empatada até os segundos finais, quando Fischer tentou o chute de fora e errou. Olha o cronômetro, restavam menos de 24 segundos para o fim da prorrogação e a posse era do São José. Adiel gastava o tempo, Ricardo Fischer na sua marcação, até que Adiel tentou a jogada individual e em vez de chutar deu o passe errado para Anderson Rodrigues, que não segurou. Contra-ataque para o Minas, restando 4 segundos, Davis Júnior carregou e abriu para McGree, que no estourar do cronômetro virou para o Minas. Festa dos mineiros na Arena UniBH, vitória do Minas na prorrogação final. Minas 88, São José 86. Paulito, esses lances aí que eu coloquei, que eu sintetizei em 3 minutos, demorou quase meia hora para tudo isso acontecer. Essa é a reta final do tempo regulamentar e depois a prorrogação, só pegando esses segundos aí finais, que o basquete é muito dinâmico por causa disso. Cesta de um lado, falta, para, o jogador vai lá, arremessa, aquela coisa toda. O basquete é dinâmico por conta disso. Agora, o São José abrir 6 pontos dentro da prorrogação. O Adiel até que fez certo, ele estava gastando o tempo. O São José estava com o placar na frente, ele gastou o tempo, mas faltou um pouquinho ali de discernimento, de repente, pro Adiel, principalmente naquele passe que ele tentou tocar na lateral e tocou errado, gerou o contra-ataque e empatou, e depois na última bola, né, que era para ele ir para a cesta, ele subiu ali, ele conseguiu fazer o mais difícil, que é passar pela marcação, subiu pleno na bola e resolveu tocar para o seu companheiro, que não estava esperando, porque ali era para chutar, entendo eu. Aí o Anderson acabou não pegando a bola, entendo que o Anderson não teve culpa nessa, e aí sorte do Paranhos, que foi o principal destaque da equipe do Minas e acabou vencendo a partida. Paulito. O basquete é muito atrativo justamente por causa disso, né? São detalhes que acabam fazendo a diferença e, neste caso, fez diferença do lado negativo para o São José, né? Eu acho que nesses 2 lances o Adiel se precipitou um pouco, ele prende demais a bola, né? E quando os jogadores tentam se desmarcar,
ele demora para fazer o passe, então o jogador acaba ficando marcado e ele não finaliza a jogada da maneira correta. O Adiel é um grande jogador, né? Sempre puxa as pontuações de São José para cima, só que ao mesmo tempo que ele acaba sendo herói em muitos jogos, acaba se tornando vilão também. Neste caso do jogo de Minas, acabou rendendo um pouco desse lado ruim pro Adiel, mas acho que a equipe jogou muito bem, soube resistir, teve a vitória na mão, uma pena que ela não veio, Vieira. Pois é, quem gosta de basquete gosta de números, Paulito, olha só, primeiro quarto vitória do São José, 21-20, segundo quarto empatado, 16-16, o jogo foi pro intervalo, com 37-36 para o São José. Terceiro quarto, vitória da equipe do Minas, 17-13, levou o jogo os últimos, em princípio, 10 minutos, com 53-50 para a equipe do Minas, mas aí o São José deu o troco no último quarto, venceu por 25-22, o jogo foi para a prorrogação em 75-75, e aí na prorrogação a equipe do Minas acabou vencendo por 13-11, placar final 88-86. Destaques da partida pelo lado do São José foi justamente o Adiel, 19 pontos foi o cestinha pelo lado do São José, 19 pontos, 4 rebotes e 10 assistências, double-double para ele, seguido pelo Anderson Rodrigues com 17 pontos, 6 rebotes e 2 assistências, e o Gui Lessa, 16 pontos, 1 rebote, 2 assistências. Pelo lado do Minas, Paranhos, 25 pontos, 7 rebotes e 2 assistências, o McGree, 15 pontos, 6 rebotes e 2 assistências, e o Ricardo Fischer, 14 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Matheus, coloca pra gente aqui os jogos do São José, 2 jogos, uma vitória, uma derrota lá em Belo Horizonte, venceu o Cruzeiro na estreia, perdeu na segunda-feira para a equipe do Minas. E agora o São José tem um mini campeonato carioca que começa na próxima segunda-feira, na quinta e no sábado, enfrentando primeiro o Vasco, depois o Flamengo e depois o Botafogo. Próximo jogo, repito, segunda-feira contra o Vasco da Gama. Este é o caminho do São José na próxima semana dentro do NBB. A gente vai voltar a falar do São José Basquetebol no final do programa, uma notícia que chegou agora no final da manhã, você vai saber já já, tá certo? Paulito, mudando de assunto, falando agora de futsal, depois de passar pela Wimpro de Guarulhos na fase de pré-quartas de final, o São José começa a disputa por uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, amanhã recebendo o Pinda Futsal no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista. É muito quartas de pré-quartas, quartas e essa coisa toda. Mas amanhã, jogo das quartas de final contra o Pinda é clássico, Paulito. Fato é, Vieira, se o São José quer continuar avançando de fase, chegar às semifinais, precisa fazer um jogo muito consistente dentro de casa contra a Pinda. O próprio Pichu reconhece bastante isso, né? Fala que o São José tem oscilado muito, então é algo que precisa corrigir, fazer um jogo consistente dentro dos seus domínios para poder chegar fora de casa e só fazer a manutenção do resultado. Dá para poder passar, Vieira. Com certeza. Amanhã, 7h30 da noite, no ginásio do Altos de Santana, São José e Pinda. E as quartas de final, já aconteceram 2 jogos nessas quartas de final. Vamos ver o que aconteceu aqui. O Matheus vai colocar pra gente. Olha lá, os jogos de ida dos confrontos de quartas de final do Campeonato Paulista de Futsal 2025. No dia 17, 2 jogos. O Indaiatuba recebeu a fortíssima equipe do Sorocaba e acabou perdendo o Indaiatuba, né? O Sorocaba venceu 4-2 e o Praia Grande recebeu a equipe do Santo André. O Santo André que é dirigido pelo Douglinhas. O Douglinhas, ex-técnico do São José. O Santo André venceu. Amanhã, 19 horas, tem Pulo Futsal, time de Campinas, recebendo o Corinthians. E 7h30, São José e Pinda Futsal. Todos os detalhes para você na sexta-feira aqui no nosso Hora do Esporte, que faz mais um intervalo rapidinho. Na volta tem informações do vôlei que estreia na Superliga e uma notícia do basquete também. Olha, o torcedor estava esperando um jogador e parece que ele não vem não, hein? Já já eu te conto. Não sai daí, já já voltamos. Muito bem, de volta com a Hora do Esporte para falar de vôlei. O São José estreia hoje na Superliga Masculina contra o vice-campeão paulista, o Suzano. E claro, o pensamento é de fazer uma campanha mais tranquila do que foi a temporada passada, onde o time brigou contra o rebaixamento. Nosso repórter, o João Delfino, foi conversar com o técnico da equipe, o Flavinho Tavares, que também vive um momento diferente na carreira. Ele vai comandar pela primeira vez uma equipe na elite do voleibol nacional. As imagens são dele, tá aqui no estúdio com a gente, o nosso flecha, o nosso querido Péricles Rizzi. Diz aí, Joãozinho, boa tarde.
Fala Vieira, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o Hora do Esporte. Assunto por aqui é o vôlei, porque hoje à noite o São José vai estrear na Superliga contra o Suzano. Suzano que foi o último adversário do São José na última Superliga, naquele jogo que o time ainda tinha chance de classificação, mas que já tinha tido uma grande reação escapando do rebaixamento. Estou aqui com o Flávio Tavares, técnico da equipe do Vôlei São José, para conversar com a gente sobre esse início de Superliga. Flávio, boa tarde. Queria que você falasse, fazendo uma análise aí do que foi o Campeonato Paulista, já agora entrando na Superliga, como que o São José chega para a competição nacional? Boa tarde a todos. Eu acho que o time chega bem. A gente teve uma evolução gigante do início da temporada do Paulista para o último jogo. Foi uma evolução constante, acho que o time começou a entender mais ou menos qual é a filosofia de trabalho. Então a gente espera, óbvio, muita dificuldade, porque a Superliga é sempre muito difícil, muito equilibrada, mas a gente acha que a gente está no caminho certo para fazer uma boa temporada. Você falou sobre a Superliga ser difícil, né? Como que você enxerga o nível dessa Superliga, os times que vão jogar, que você já viu por aí nos seus estudos sobre o nível da competição? Eu acho que vai ser provavelmente a Superliga mais equilibrada de todos os tempos. O ano passado já foi assim. Óbvio que a gente tem os times que estão lá na prateleira de cima, né, que tem um certo favoritismo, mas eu acho que da metade da tabela para baixo vai ser bem complicado. Vão ser jogos como se fossem finais, como a gente fala aqui, todo jogo será uma final. Então a gente espera um equilíbrio muito grande. Para isso a gente precisa estar preparado para jogar contra qualquer time, independente se for em casa, fora de casa, e encarar como finais, porque todo ponto nessa Superliga vai ser crucial para a gente saber escalar um novo pelotão, escapar de rebaixamento, então vai ser tudo muito embolado. Ano passado, São José passou perto do rebaixamento, conseguiu uma grande reação, você já fazia parte aqui da comissão, né? Como que você espera desse ano, né? A meta é se livrar do rebaixamento mais cedo, é brigar contra o rebaixamento? Qual seria a meta do São José? A gente nunca pensa em rebaixamento, né? A gente sempre luta, a gente começa a temporada pensando em classificação para os playoffs e não vai ser diferente esse ano. Nós gostaríamos e queremos estar entre os 8. Óbvio que a gente precisa galgar, né, um tijolinho por vez, ali um degrau por vez, mas a meta é estar entre os 8. Se Deus quiser, a gente vai conseguir isso e ficar longe da rebarba. Falando tijolinho por tijolinho, o primeiro tijolinho já é o Suzano, né? Atual vice-campeão paulista. Como que você espera o jogo lá na casa deles hoje à noite? Muito difícil, né? Jogar contra a Suzano é sempre muito complicado. É um time que geralmente entrega muita coisa em todos os jogos, mas principalmente em casa. A torcida lá faz barulho, faz pressão. Um ginásio grande que comporta muita gente. Mas eu acho que jogos assim também nos fazem estar com um estado de atenção ainda mais alto, eleva a concentração. A gente já sabe das dificuldades, nós já jogamos contra eles nessa temporada no Paulista. Então acho que a gente sabe o caminho aí para a gente conseguir pelo menos equilibrar a partida. Não será fácil, mas a gente vai para lá com certeza pensando numa vitória. E Flávio, só para a gente encerrar, você vem para a primeira Superliga da sua carreira como técnico principal, né? O que significa isso para você? É uma conquista pessoal gigante, né? A gente, quando começa a trabalhar com alto rendimento, tem esse sonho. Eu tinha essa meta, esse plano, eu não imaginava que fosse chegar tão rápido na minha carreira. Mas eu estou muito tranquilo, assim, muito tranquilo com relação ao trabalho, não ao meu, mas do grupo, da nossa CT. Eu tenho um grupo que trabalha comigo, que é incansável, que me dá todo o suporte, né, ali por trás, nos bastidores, que não aparece muito frente às câmeras, mas que são fundamentais. Então a gente espera de fato entregar o melhor trabalho para a cidade de São José, para o projeto, para a equipe, e que a gente consiga colocar o time novamente no lugar onde ele não deveria ter saído. Motivado? Muito, sempre, todos os dias. Perfeito, Flávio, obrigado pela sua entrevista, boa sorte na Superliga. E com a entrevista do técnico do Vôlei São José, a gente encerra e devolve para o Vieira aí no estúdio, lembrando que hoje à noite então a estreia contra o Suzano, lá em Suzano às 9 horas da noite. Valeu, Joãozinho, obrigado Flavinho, sempre atendendo com muita simpatia a equipe do Hora do Esporte. Paulito, vai começar a Superliga, não tem jeito, é enfrentar os leões que vem pela frente, começando pelo Suzano, hoje à noite, 9 da noite. Com certeza, Vieira, não tem para onde correr, né? Superliga é só jogo grande, jogo bom de se acompanhar, de jogar também. Acho que o São José fez um bom começo de temporada, né? Ganhou confiança, pegou entrosamento, agora teve um tempo para poder
corrigir alguns erros. Não vai ser fácil o jogo contra Suzano, mas o São José tem condições de competir contra essa forte equipe, Vieira. Não tenho dúvida, o São José chegou aonde poderia chegar dentro do Campeonato Paulista, enfrentou o campeão na fase aí de mata-mata, né, na fase de semifinal, brigou com honra a equipe do São José, mas realmente não deu, tanto é que o Suzano também não aguentou, foi vice-campeão, justamente perdendo para o Campinas, que chegou ao seu 5º título, tá certo? Vamos acompanhar então hoje, 9 da noite, na Arena Suzano e Vôlei São José. Aliás, rapidinho, Matheus, coloca pra gente aqui o caminho do São José dentro desse primeiro turno. Primeiro jogo hoje contra a equipe do Suzano, depois mais um jogo fora contra o Praia Clube lá em Uberlândia. Estreia em casa será no dia 1º de novembro, 18h30, contra a equipe do Campinas. É só pauleira dentro dessa Superliga para a equipe do São José, tá certo? Paulito, mudando de assunto e voltando a falar de basquete, notícia de agora, do final da manhã, início da tarde. Dexter McClanahan, você está vendo imagens dele aí, ó, jogador que a gente vem falando constantemente. Jogador, jogou as últimas 3 temporadas no Brasil, ele jogou pelo Fortaleza, né, a equipe do basquete cearense, estava muito cotado para vir para São José dos Campos, acho que não vem mais. Matheus, coloca pra gente aqui, ó, porque ele foi anunciado, aí ó, Dexter McClanahan, ali ele foi anunciado no Colossus da Grécia. Agora há pouquinho foi divulgado, Dexter McClanahan anunciado no Colossus, time da Grécia, portanto não vem mais o norte-americano, que seria um baita reforço para a equipe do São José. 30 segundos, Paulito. É um trabalho de apuração muito bem realizado por ti, Vieira, parabéns. Acho que é uma informação importante porque, querendo ou não, era um jogador diferencial, né? Era uma peça a mais que viria a dar sincronismo a a equipe do São José, que vem se fortalecendo dentro de quadra. Uma pena que ele não vem, vai fazer falta, mas agora é seguir em frente, que tem muito NBB pela frente ainda. Com certeza. E agora vamos ver se a diretoria vai correr atrás de alguma outra peça no mesmo garbo, elegância, técnica e tática do McClanahan, ou vai deixar do jeito que está. Acredito que a diretoria vai correr atrás, se realmente tinha as pretensões de trazer o norte-americano, e a informação que eu tinha era sim que traria. Inclusive as pessoas foram pegas de surpresa com essa informação do McClanahan acertando com o time grego. A gente vai falar mais sobre isso durante a semana dentro do nosso Hora do Esporte, que vai chegando ao seu final. Vamos embora, Paulito? Partiu. Tá na hora, né? Paulito, grande abraço pra você, sempre um prazer tê-lo aqui no Hora do Esporte. Te aguardo na sexta-feira pra gente fechar a semana, Paulito. Com certeza, Vieira, estarei aqui no Hora do Esporte sexta-feira, firme e forte, pra gente poder finalizar a semana com chave de ouro. Muito bem, Luizão no pique, grande abraço pra você. Aê, Luizão, sempre bom tê-lo aqui, o Luizão que sempre leva a informação pra comunidade surda que acompanha o nosso programa. Vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Você fica agora com a programação da TV Câmara. Eu, Paulito, Luizão e grande equipe, voltaremos na sexta para fechar a semana e te deixar muito bem informado sobre os assuntos esportivos da nossa cidade. De minha parte, grande abraço, até sexta. Tchau, tchau.